Olá, seja muito bem-vindo. Está na edição de hoje do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV, ao vivo no canal 180, mas também na nossa rede social. Você que nos acompanha, inclusive, se inscreva no canal no YouTube, porque transmite não só o Ceará em Pauta, mas outros programas da nossa grade de jornalismo da emissora. Na edição de hoje, o nosso programa de entrevista política não poderia tratar de outro assunto. E como a gente tem feito nas últimas semanas, recebido aí convidados, inclusive analistas e jornalistas do meio político. E eu não poderia encerrar o ano de 2021 sem antes voltar a bater um papo com esse cara que tem colaborado muito com o Sistema Maior de Comunicação, não só a Sertão TV, mas as emissoras de rádio, seja a Canudos, seja a Rádio Campo Maior, analisando o cenário político estadual, nacional ou nacional com reflexo no estadual e até mesmo municipal. Jornalista, radialista e analista político Cláudio Teran. Dividindo tela conosco, Cláudio, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Ceará em Pauta. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer é meu também, Fabiano, a você, a todos do Portal Maior, do Sistema Maior de Comunicação. É uma satisfação trabalhar com vocês, uma parceria que já dura aí quase 10 anos. Estamos aqui. Cláudio, vamos começar falando do assunto que todos os dias nos seus comentários vem analisando, que é as eleições de 2022. Agora eu queria começar de Brasília para cá. Pode ser? Pode sim. Como é que o jornalista e analista político Cláudio Teran analisa a entrada de Sérgio Moro no cenário presidencial do ano que vem, com impacto na candidatura de Ciro ou de Jair Bolsonaro? A quem mais ele impacta, na sua opinião, Cláudio Teran? Olha, é interessante, Fabiano, a sua pergunta, porque, veja, nós temos uma postulação política que fez uma aposta nos votos de centro-direita, né? E ao mesmo tempo temos um paradoxo, que a pessoa que está liderando as pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele é um candidato moderado de centro-esquerda, né? E ele praticamente é opção, aliás, praticamente não, ele é opção única de centro-esquerda nessa postulação para 2022, porque os outros candidatos, incluindo o cearense Ciro Gomes, fez a opção de colocar-se no centro para a direita. No caso do Ciro, foi um baita de um erro tático. Eu tenho dito isso desde o começo dos meus comentários aqui, analisando esse cenário mais recente das futuras eleições de 2022. Porque o Ciro tanto criou problemas com a base que ele já tinha na centro-esquerda, onde ele passou 30 anos militando, e ele causa uma baita desconfiança na centro-direita. Com a entrada do Sérgio Moro, aconteceu aquilo que o Bolsonaro mais temia e que, de uma certa forma, se essa candidatura verdadeiramente decolar, ela esvazia a candidatura do Ciro Gomes. O Ciro Gomes fica sem ter o que fazer na centro-direita, onde ele não consegue decolar, convencer nem acontecer, apesar do esforço que ele vem fazendo. E os bolsonaristas arrependidos, assim como aqueles conservadores que compreenderam que Bolsonaro não tem condições de ocupar o cargo que ocupa de presidente do Brasil, enxergam essas pessoas que são centro-direita e direita moderada, conservadora, estão enxergando no Moro aquilo que já enxergaram ou acharam que viram no Bolsonaro em 2018, a figura de um salvador da pátria. Teran, então, tanto esvazia Ciro como Jair Bolsonaro. Agora, eu queria só, para complementar essa situação do Ciro, por que é que ele não sai de uma pré-candidatura de um dígito? Por que ele não sai de um dígito, Teran, na sua opinião? O Ciro tem muita dificuldade de comunicar-se com a população. O Ciro é uma figura muito peremptória, o Ciro é uma figura muito afirmativa, o Ciro é uma figura extremamente preparada, isso ninguém tem dúvida do seu preparo, da sua competência para trabalhar. No entanto, a dificuldade dele é no convencimento. O discurso dele chega, por exemplo, muito bem para nós que estamos aqui no Ceará, porque conhecemos ele. Aqui ele é testado e aprovado. Mas você não ganha uma eleição presidencial sem você convencer os catarinas, os curitibas, os gaúchos, né? Ou seja, o país como um todo. E o Ciro tem notória dificuldade de entrar nesse segmento mais ao sul do nosso país. O resultado é que ele vem patinando nas pesquisas, apesar de todo o esforço que ele fez, e eu acho que o erro maior que ele cometeu, Fabiano, foi porque o Ciro tinha que ter ficado onde ele já estava, ou seja, tentando ser uma alternativa de centro-esquerda no Brasil. O Ciro imaginou que a esquerda estava demonizada no Brasil pela atuação da direita. Não, a esquerda não está demonizada, até por uma razão básica.
direita no poder ou a extrema-direita, porque o Bolsonaro não é direita, ele é extrema-direita, ela falhou grotescamente na condução da política, da gestão do país. E os números das pesquisas mostram bem isso. O que vai acontecer? O Ciro vai dar uma guinada? O Ciro vai mudar de tática? Aparentemente sim, eu estou até dizendo isso nos comentários que eu tenho feito no Entendendo a Notícia. Ele vai mudar agora para São Paulo, aparentemente para fazer a campanha dele a partir da capital paulista, e o que virá, que tipos de mudança ele vai adotar, tem que esperar para ver. Teran, se ele não chegar nos 2 dígitos, o Ciro que eu me refiro, você acha que há a possibilidade dele desistir dessa pré-candidatura ou não? Pois é, você observa, Fabiano, que essa tendência do Ciro de mudar para São Paulo, ela está gerando um monte de conjecturas, né? Você vê que ontem mesmo na imprensa, muita gente começou a dizer, mas é domicílio eleitoral de novo. Pelo que ele está dizendo, é domicílio residencial, né? E não eleitoral, e há a diferença. Mas como o Ciro já fez isso em 2010, mas veja bem, em 2010 é um cenário diferente. Em 2010, o Ciro apostou que o Lula poderia lançá-lo candidato à presidência da República. Houve um esforço político enorme aqui mesmo no Ceará, na sucessão do Cid, em que os Ferreira Gomes toparam colocar um candidato do PT, para manter o PT unido no grupo e tudo mais, e foi lançado o governador Camilo Santana, que então era deputado. Então o Ciro fez todo um esforço político naquele período de transferir o título eleitoral para São Paulo, foi uma coisa tanto bizarra, né? Mas ele fez isso. Inicialmente deu a entender que poderia ser candidato a governador de São Paulo, porque o PT tinha muito interesse de romper a hegemonia tucana no estado de São Paulo, né? E ficou aquela coisa dúbia. Mas o que o Ciro queria mesmo era mostrar para o Lula tanto e o quanto fiel ele era ao grupo político em que ele estava inserido, para que o Lula, seduzido, o escolhesse como candidato à presidência da República. O que é que fez o Lula? Escolheu a Dilma. Ou seja, manteve o pragmatismo político e não confiou de colocar o Ciro como candidato. A aposta do Lula deu certo, né? Porque a Dilma foi eleita, mas o Ciro magoou. A mágoa que o Ciro tem do Lula e do PT vem daquele período, e o cenário hoje é diferente, porque não faria nenhum sentido, a meu ver, no meu sentido, o Ciro desistisse da candidatura à presidência para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Seria uma coisa que seria bizarra, porque ele não é de São Paulo, no sentido que, embora ele tenha nascido em Pindamonhangaba, né, mas ele não é uma pessoa que tem militância política, atuação política dentro do estado de São Paulo. Então, ele seria facilmente abatido pelos adversários. É uma coisa que não faz sentido. Agora, faz sentido sim ele tentar, vamos dizer assim, mudar os rumos da campanha dele a partir de um estado importante, decisivo, determinante para qualquer candidato numa campanha eleitoral, como o estado de São Paulo. Se vai funcionar, Fabiano, aí é loteria possível. Com relação à possibilidade de segundo turno, pelas declarações que ele já vem dando, daqui a pouco a gente chega no estado do Ceará, pelas declarações que o Ciro vem dando, inclusive de ataque ao próprio PT, que tem como principal nome concorrente o ex-presidente Lula, você acha muito pouco provável que possa haver uma união, quem sabe no segundo turno, no caso do Lula passar pelo primeiro, entre ele e o Ciro, Teran, diante do desgaste que ele já vem causando nessa relação com os petistas? Quem comanda a política na executiva nacional e na vontade do PT é o Lula. Isso é indiscutível, né? Isso é absolutamente indiscutível. O Lula tem um limite para suportar os ataques do Ciro Gomes. E esse limite, ele chegou às sobrancelhas, né? Por outro lado, o Lula também é pragmático, ou seja, o Lula sabe que o poder político do PT no estado do Ceará passa muito pelas mãos do grupo político dos Ferreira Gomes. Só que os Ferreira Gomes também sabem a importância do PT para a manutenção dessa aliança aqui no estado do Ceará. A partir daí, as divergências entre eles podem convergir para um acordo, que já aconteceu outras vezes, né? Tipo assim, bom, agora a gente não se suporte e tenha problemas aqui e ali, mas vamos chegar a um acordo aqui pelo objetivo maior. Aqui no estado do Ceará, a decisão final de se o PT vai ter candidato próprio ou não ao governo do estado, se o PT vai mesmo abrir mão
por antecipação de disputar o governo do Estado, passando logo para as ondas Sela, com quase 9 meses de mandato pela frente, tudo isso, essa decisão, do ponto de vista e no âmbito do PT, passa pela vontade, pelo desejo, pela análise do ex-presidente. Foi por isso, inclusive, que o Camilo, e eu estou comentando isso hoje, entendendo a notícia, o Camilo disse, numa entrevista que ele deu à Rádio FM Assembleia, a Conexão Assembleia, conduzido pela jornalista Kézia Venira, onde ele foi muito enfático em dizer, olha, eu tenho até julho para tentar unir o Lula e o Ciro, que são duas lideranças extraordinárias, palavras do governador. Quando o Camilo diz isso, o que a gente pode traduzir? Essas duas lideranças decisivas para o processo político aqui no Ceará, no momento, não se entendem. Pela falta de uma decisão deles, tudo está pendente. Quem vai ser o candidato? Vai ser mesmo do PDT? O PT vai ter palanque próprio no Estado ou não vai? O PT aceita de bom grado devolver, passar a disputa para o PDT? O que o PT vai levar em troca? O Senado da República, se o Camilo se desincompatibilizasse, isso somente contemplaria o Partido dos Trabalhadores? Então, assim, tem muitas interrogações a serem enfrentadas e resolvidas nessa história, Fabiano. Bom, a gente faz o primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou tratar de governo do Estado, do Ceará, oposição, situação, partidos da base, Domingos Filho, PSB, entraria onde e os nomes que estão postos pelo PDT na disputa, pela vaga da disputa, né? No caso do governo do Estado, o nome que deve ser indicado pelo partido para concorrer à condição de governador ano que vem. Daqui a pouco os detalhes no retorno do intervalo comercial. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Você na telinha do canal 180. Venha com a gente e envie o seu vídeo para a televisão que é feita para você. Mande seu vídeo respondendo a seguinte pergunta: por que a Sertão TV é a televisão feita para você? Não esqueça de posicionar o celular na horizontal, se identificar com nome e sobrenome e citar a sua localidade. Seguiu as orientações? Agora é só enviar para a nossa equipe e aguardar o seu vídeo na programação e em todo o mundo digital do Sistema Maior de Comunicação. Atenção! Envie para a gente através do WhatsApp 88988837213 ou nosso e-mail sertãotv.smc@gmail.com. Canal 180 na BrisaNet HD TV. Sertão TV, feita para você.
Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o jornalista Cláudio Teran, dividindo tela conosco, direto de Fortaleza. Cláudio, vamos falar agora de eleições para governo do estado do Ceará. Na verdade, a gente já começou a debater esse assunto do PDT com o PT aqui no Ceará. E eu queria saber de você o seguinte: onde se encaixa o PSD do Domingos Filho e o PSB, que hoje tem a vice-prefeitura da capital? Você colocou uma boa questão, Fabiano, porque, veja, nós falamos no PDT e no PT, que obviamente são as figuras de proa desse processo da sucessão do Estado, mas nós temos também que levar em conta o alinhamento em relação a outros partidos. O grupo político dos Ferreira Gomes é um grupo bastante robusto, mas é um grupo em que o poder está, digamos assim, espraiado, dividido, né? Ou seja, eles dividem o poder com diversas outras frentes. Essas frentes, quando tem sucessão, querem ocupar espaço político também, né? Então, o que acontece? É um filme que até, de certa forma, a gente já viu. Você lembra que no caso do Domingos Filho, especificamente, que é o grande timoneiro do PSD, o Partido Social Democrático, o Domingos Filho está recuperando, eu diria que ele recuperou a força política que ele demonstrava ali quando ele chegou a vice-governadoria do Estado e depois quando ele quis e quando ele colocou o nome dele como candidato à sucessão estadual. Naquele período, você lembra da confusão que teve, porque não era só ele que queria, o Zezinho Albuquerque também. E foi uma confusão tão grande que o Cid chegou a passar mal lá no município de Limoeiro com morte, né? Isso tem aumentado até em vídeo, fotos e tudo mais. Depois daquele episódio, qual foi a tática que chegou a estratégia? Nenhum nem outro, né? Optou-se por colocar o Camilo Santana, o então deputado Camilo Santana acabou sendo o sucessor do Cid. De lá para cá, o Domingos Filho soube muito bem reconstruir a sua base. Primeiro porque ele teve um baita revés, né? Quando ele tentou romper, ele acabou malogrando, porque ele perdeu o Tribunal de Contas do município, o TCM foi extinto pela Assembleia Legislativa, teve a crise na Assembleia Legislativa da sucessão estadual com o deputado Zezinho Albuquerque na presidência, que acabou ficando 6 anos no cargo de presidente da Assembleia. Então, aparentemente, esses fatos estão, digamos assim, sepultados, mas o desejo do Domingos Filho permanece, ou seja, ele gostaria muito e trabalha no sentido de ocupar mais espaço político. Em que sentido? No sentido de uma senatória, no sentido, talvez, quem sabe, de uma vice-governadoria. Ele quer alçar um voo maior. Tudo bem que essa liderança dele é uma liderança que depende muito do executivo estadual. Ou seja, ele tem ali um grupo de prefeitos com ele tem um grupo de vereadores, de liderança, é verdade. Mas o poder central dessa liderança está na força política do governo do estado do Ceará e do governador de plantão. Nós temos um governador que é um grande conciliador. O Camilo Santana se revelou um homem afeito à concertação política como nenhum outro, né? Ou seja, ele superou nesse sentido até o Cid Gomes. O Camilo consegue dialogar com praticamente todos os lados da política. Com isso, ele ampliou bastante o espectro de apoios dentro do grupo. Só que aí vem a grande dúvida: quais são as posições que essas peças irão ocupar? Tudo isso também depende dessa definição. Primeiro, quem vai ser o candidato? Isso é uma definição que se aguarda. A
vai ser do PDT, não sei, não tem nada definido, né, ainda. Vai ser o Roberto Cláudio, é um cenário. Vai ser a Isolda Sela, é outro cenário. Vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, outro cenário também completamente diferente. O Domingos Filho é muito atento a isso, né? Não só ele, como outros aliados do PMDB, de outros partidos, estão atentos a esse movimento político para saber que vão tomar. E dos nomes que estão postos na sua avaliação, qual deles, né, do PDT que eu me refiro, você acha que tem mais possibilidade de competitividade dentro do próprio partido para conseguir a indicação ano que vem, Teran? A grande questão para esse grupo, Fabiano, é quem eles vão enfrentar, né? Por quê? Porque eles devem enfrentar o deputado estadual, o deputado federal Wagner Souza, o Capitão Wagner, né? Esse é o adversário. O Wagner, ele se revelou nas últimas eleições municipais que disputou um candidato muito tenaz, um candidato com muito poder, no sentido de vigor físico mesmo. Ele é uma pessoa que tem muito carisma, é uma pessoa que procura se colocar corajosamente como uma opção de oposição. O Wagner só tem um problema: ele é muito solitário. Por quê? Porque o Wagner, ele não conseguiu ainda aglutinar uma oposição no Ceará. Porque hoje nós não temos uma oposição com uma cara. Nós temos pessoas que fazem oposição. Você pega lá o Soldado Noélio, o delegado Cavalcante, o André Fernando, o próprio Wagner. Mas essas pessoas não se unem para tomar um cafezinho na padaria da esquina. Porque cada um vê a política ao seu modo e do seu jeito. O próprio PSOL, o Renato Roseno, é um partido que é mais aliado que oposição, mas ele é formalmente um partido de oposição. O PSDB do Roberto Pessoa é também formalmente um partido de oposição. Mas olha a convivência que o PSDB tem com o grupo político dos Ferreira Gomes. O senador Tasso Gereissati, por exemplo, ameaça, né, diz, né, que nem vai disputar a sucessão dele, a própria sucessão dele. Por que ele diz isso? Porque depende muito de quem vai ser o candidato que vier desse grupo político dos Ferreira Gomes. Então, assim, é um cenário que depende muito das decisões finais, né? É um cenário, alguém pode até dizer, mas outros estados da federação também têm hegemonia. Sim, é verdade, São Paulo é um exemplo, o PSDB comanda há muito tempo o estado de São Paulo. Mas aqui no Ceará, a hegemonia é espraiada, porque tipo assim, é o Ferreira Gomes, mais o Camilo, que é do PT no governo, né? É o Ferreira Gomes, mais o prefeito é o Sarto. Tem gente que fala que o Cid será candidato. O Cid não será candidato no meu sentido. Não faz sentido para a estratégia política dos Ferreira Gomes que o Cid tentasse voltar ao governo do Estado agora. O objetivo para manter a hegemonia do poder passa longe disso nesse momento, Fabiano. Teran, eu escutei a declaração do senador Cid de que seria o último mandato dele também. Em 2026 ele pretende se aposentar. Você acredita nisso mesmo, na sua opinião? Não entendi bem a pergunta, Fabiano, para você repetir. O Cid anunciou que está no seu último mandato eletivo, não vai mais disputar a partir de 2026, encerra na condição de senador. Você acredita nisso? Olha, o ex-governador Cid, senador da República, é uma figura muito habilidosa na articulação, né? Atribuem muitas vezes a ele coisas que ele não está pensando, mas justamente porque a liderança dele é uma liderança muito forte, uma liderança muito consolidada, né? Vejo no Cid habilidades políticas muito maiores do que no Ciro, né? Considero que o Cid faz uma concertação política muito mais ampla, embora o Ciro seja um grande nome, um grande líder do grupo situacionista aqui no Ceará. É a figura mais respeitada, é a figura mais ouvida, é uma figura que dá muito a palavra final nas decisões políticas aqui no Ceará. Mas a habilidade política maior, eu vejo sim, na figura do Cid Gomes. O Cid também é uma figura que honra muito o compromisso. Quando ele assume o compromisso, ele cumpre. Nós temos inclusive muitas provas disso, né? O exemplo maior foi na reeleição da Luiziane Lins, quando, naquela oportunidade, ele ficou contra o Ciro, ele apoiou a Luiziane contra a Patrícia Savoia, que era, inclusive, ex-cunhada dele, né, para honrar um compromisso que ele tinha firmado com a Luiziane Lins. Nós vimos o Cid dar um exemplo de
realidade também, quando ele apoiou o Eunice Oliveira para o Senado Federal, e ele tinha esse compromisso, cumpriu depois esse compromisso quando o Eunice foi eleito para o Senado. Mas o papel dele, no meu sentido, se resume à articulação política, ou seja, à arrumação política dentro do grupo, ajeitar o grupo político, organizar o grupo político, coordenar os acordos, né, levar à exaustão as discussões e o debate interno para fazer uma definição política em relação à sucessão pelo lado governista. Com relação a essa situação, como é que você enxergou, Teran, essa movimentação do Acilon com o partido aqui no estado, o PL, que o André bateu o pé e disse que não era dele, né? Não ficaria com o Acilon. De repente, o Acilon na coletiva diz que pode ser até candidato ao governo do estado, mas ele pertence ao grupo do Camilo aqui no Ceará, ele é governista. Como é que fica essa situação do partido do presidente da República estando na base do PT aqui no Ceará? Olha, essa situação não é fácil de resolver. O Acilon Gonçalves é uma pessoa muito habilidosa. A situação dele é parecida com a do Domingos Filho. É muito parecido, ele é uma figura que tem uma liderança, tem um grupo político em torno dele, tem liderados que ele comanda com poder municipal e poder da base, mas o Acilon, assim como o Domingos Filho, sabe esse poder, com essas lideranças, todo ele é dependente do poder central do governo do Estado. De outra parte, ninguém pode desprezar uma liderança como ele, tem habilidade política e também tem pretensões futuras de um voo mais alto politicamente, né, de valorizar o passe dele, justamente por ele ser um articulador muito respeitado, ele é respeitado por todos os lados, e aí cria-se uma situação que foi curiosa do ponto de vista tático. Todo mundo imaginou que na hora que o Valdemar da Costa Neto disse, olha, o Bolsonaro agora é do PL, e figuras como o Acilon deixariam o partido. Ora, por que ele vai se antecipar? Não faz sentido nenhum ele se antecipar, até porque o Valdemar da Costa Neto, assim como praticamente todos os líderes de executiva nacional do partido, eles não têm como empurrar goela abaixo das bases eleitorais decisões que eles tomem na executiva, porque cada caso é um caso, ou seja, depende muito da conjuntura local. O presidente Bolsonaro hoje, ao fazer esse movimento político de ir para o PL, foi o quê? Foi o Bolsonaro nadou em círculos, né? Porque o Bolsonaro não é um presidente cortejado, um presidente apoiado, é um presidente tolerado, porque convém para grupos políticos, como por exemplo o Centrão, né, do qual esse PL é um representante, ficar ali fazendo um jogo político. Mas o Valdemar da Costa Neto é mais pragmático que qualquer outro político, ou seja, ele também provavelmente irá medir as consequências desse alinhamento ao Bolsonaro e até onde vai. Porque se o Bolsonaro não for esvaziado a sua candidatura não avançar, se o Bolsonaro ficar ali em vias de perder um segundo turno, né? Se o Lula crescer tanto a ponto de praticamente levar a eleição no primeiro turno, como já temos esse cenário hoje, tenha certeza que as bases eleitorais nos estados vão se arrumar de acordo com a conveniência local. Acho muito improvável que o Valdemar da Costa Neto, vamos dizer assim, para satisfazer o desejo do Bolsonaro, tente impor qualquer coisa às suas bases. Até porque, se ele fizer isso, ele esvazia o partido. Esvaziando o partido, ele enfraquece o partido. Não consigo imaginar que ele vai fazer esse tipo de coisa. Vamos lá, o PT, que é o partido mais forte do país, né? É o partido que tem mais organização partidária, é o partido que tem uma liderança muito pesada, como a do ex-presidente Lula, que é uma figura que, dentro do PT, não é contrariada. Você observa que é interessante isso, né? O que o Lula pensa no PT é lei. Todo mundo acaba se alinhando e seguindo os ditames dele. Mas, mesmo assim, o Lula negocia as coisas nos estados para colocar o PT da melhor forma possível na base eleitoral. Então, sinceramente, eu acho que o Acilon tomou uma posição correta, ele também quer um espaço futuro para compor em relação ao que for mais conveniente para o PL local aqui, e aí é o tipo da coisa, né? Ficou mais conveniente, eu penso que é mais conveniente para o Valdemar também manter o comando sob o ponto de vista do Acilon
e entregar para outras figuras aventureiras dentro do partido, talvez levem o partido para um caminho de esfacelamento aqui no Estado. A gente faz um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente segue conversando com o Cláudio Teran e vamos falar de Eunício Oliveira, como é que ele entra dentro desse cenário estadual e ainda fazer uma análise ainda do cenário nacional, como é que ele viu essa dobradinha Lula-Alckmin e aqui no Ceará a oposição comandada por capitão Wagner. Apoio de prefeitos é importante? Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará, para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com Cláudio Teran. Teran, essa dobradinha Lula-Alckmin é possível? E que estratégia é essa que o ex-presidente está utilizando para captar o tucano? Ou que pode ser ex, já que ele está paquerando aí com o PSB e com o PSD de dado? O Alckmin vai sair do PSDB, né? Isso não há dúvida, porque o governador João Dória esvazia o partido pelo seu estilo, né? Maneira personal como ele atua. O Dória, inclusive, vamos dizer assim, sabotou a candidatura do Alckmin em 2018, né? Deixou o Alckmin numa situação vexatória, quando ele inventou aquela história do Bolsodória, né? E o Alckmin não perdoa isso. O Alckmin é um fundador do PSDB. Né? E até é engraçado que dá para a gente lembrar do que o Ciro Gomes dizia, que um dia o PSDB e o PT iam se juntar, né? E o Alckmin é um tucano, né? Nada mais tucano do que o Alckmin. Mas veja, a estratégia do Lula, nesse sentido, é muito parecida com a que ele adotou na eleição que ele disputou para valer, para vencer, que foi a de 2002. O Lula chegou em 2002 mudando os paletós, mudando a voz e mudando até o jeito de se colocar frente às câmeras, né? Mas faltava um ingrediente maior, passar para a sociedade a ideia de que o brasileiro não tivesse medo de uma vitória dele. E como chegar a isso? Bom, colocando um vice conservador que impactasse junto à sociedade, para que os diversos segmentos da sociedade pudessem votar, porque o Lula tinha a esquerda, mas só com a esquerda ele não venceria uma eleição.
E realmente aconteceu isso. O Lula consegue o Zé Alencar foi um grande vice. Marcou, inclusive, pela sua empatia com a sociedade. Quando ele morreu, foi uma comoção, porque as pessoas gostavam muito dele. Foi um vice que não criou problemas para o Lula, pelo contrário, ajudou bastante na imagem que o governo conseguiu. E a estratégia do Lula, embora o Alckmin seja bem diferente do Zé Alencar, mas é bastante parecida. Veja, o Alckmin é um político que tem recall em São Paulo. O Alckmin tem um recall junto a uma grande parcela da sociedade conservadora brasileira, 400 ali de São Paulo, né? Que é um estado decisivo para uma eleição. Então, a tática, do ponto de vista da jogada política, é espetacular. Ou seja, se ela funcionar, se o Lula conseguir colocar o Alckmin de vice, ele automaticamente pode atrair segmentos da sociedade que ainda são refratários a ele, questão de Lava Jato, das acusações que ele enfrentou, aquela coisa toda. Então, do ponto de vista tático, é uma boa. Como é que vai ser a convivência do Alckmin com o Lula, se eles vencerem, né, se o Alckmin topar? Isso é outra conversa, para outro debate futuro, que a gente também não pode ficar falando em perspectiva. Mas o próprio Alckmin é favorável a essa possibilidade, a essa ideia, né? Eu penso que seria uma boa composição do ponto de vista do interesse do PT, né, de ocupar um espaço em que o Lula vem caminhando com muito cuidado, com muita técnica e com muita tática para não colocar o carro diante dos bois. E essa ideia, talvez, se ela vicejar, seja uma boa, sem dúvida, para o Partido dos Trabalhadores. Teran, falando em captação de apoio, eu entrevistei recentemente o capitão Wagner, quando da vinda dele a Xeramubim, e eu perguntei a ele se era possível realmente viabilizar uma candidatura ao governo sem contar com uma grande quantidade de prefeitos apoiando. E a declaração dele foi de que eu não me lembro de Eduardo Girão ter tido nenhum prefeito fortemente atuando na campanha, e ele acabou vencendo para o Senado Federal. E ele se coloca também quase que nessa condição, de quase que não depender de prefeito para viabilizar a candidatura. Aí a minha pergunta é exatamente essa: apoio de prefeito faz ou não faz a diferença? É ou não é importante para uma candidatura ao governo do Estado? Apoio de prefeito faz a diferença e é muito importante para uma candidatura majoritária de governo do Estado, né? Isso aí, quando o Wagner fala isso, ele fala isso para, digamos assim, tentar mostrar que a força dele independe de qualquer coisa. É para disfarçar a solidão dele. Porque hoje, entre os grandes ingredientes da força política dos Ferreira Gomes está, sim, o alinhamento com lideranças municipais, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, líderes políticos dos mais diversos matizes. Essas pessoas, hoje, elas estão do lado de quem está no poder, quem está governando. Estão ao lado do governador Camilo, estão ao lado do grupo dos Ferreira Gomes. Essas pessoas, todas elas, controlam, sim, votos no interior do Ceará, né? Se não controlassem, né, como é que os deputados seriam eleitos, seriam reeleitos, né? Por que os deputados têm tanto interesse na base política lá junto com seus prefeitos e seus vereadores? Porque eles sabem do caminho dos votos. O capitão, ao dizer isso, ele faz um comparativo que não faz sentido, né? Ou seja, a eleição que deu a vitória ao Eduardo Girão não dá para comparar com a eleição majoritária de governador. O Eduardo Girão, ele foi beneficiado pela rejeição imensa que existia contra o Eunício Oliveira. Rejeição essa que aumentou quando o Eunício foi para o Senado da República, e ao invés de se colocar como uma alternativa de oposição, ele decidiu retornar para o grupo político de onde ele havia saído, né, quando ele não conseguiu viabilizar esse candidato a governador. Então foi um erro tático do Eunício imenso. Ele hoje fica culpando o Roberto Cláudio, dizendo que foi sabotado, mas na verdade o eleitor decidiu tirar o Eunício do Senado, e por isso que ele perdeu a eleição. Então ele não devia sofrer com isso. Agora, o Wagner não pode fazer esse comparativo, porque para o Wagner, vamos dizer assim, viabilizar, tipo assim, convencer o eleitor a não votar nele, ele precisaria, por exemplo, ter hoje todos os prefeitos do Ceará sem moral nenhuma nos seus municípios.
Nós sabemos que não é assim. E o prefeito não avaliado. E essa especulação em torno de Juazeiro do Norte, Caucaia, uma hora está, outra hora não está, ele inclusive nem considerou a informação de que o Vitor Valim estivesse de fato apoiando, já estivesse na base governista. Ele ainda não tem isso como certo. Para ele, Vitor ainda está fechado com sua pré-candidatura. São Gonçalo do Amarante, enfim. Como é que você analisa esses principais polos que você tem aí? Caucaia, depois de Fortaleza, é a única cidade cearense que tem segundo turno, possibilidade, devido à quantidade de eleitores. Você vai para a região do Cariri, Juazeiro do Norte, nem se fala. São Gonçalo do Amarante, uma das maiores arrecadações do estado. Hoje um município forte economicamente, apesar de pequeno. Eu não sei como é que está, confesso, a questão de Maracanaú com Roberto Pessoa, apesar dessa afinidade aí com a ala mais conservadora. Mas como é que você analisa esse vai, não vem, uma hora está, outra hora não está, de prefeitos que podem ou não vir apoiar a candidatura do Wagner? Você já ouviu alguma coisa? Esses prefeitos, Fabiano, eles estão fazendo, vamos dizer assim, um jogo político. O Vitor Valim é uma figura extremamente pragmática, né? Assim como também o Gleidson Bezerra, lá do município de Juazeiro do Norte. Todos eles têm em comum, você pode pegar aí o prefeito de São Gonçalo, para ficar nesses três, do Roberto Pessoa eu falo já, esses três aí, eles estão fazendo o seguinte, eles precisam de parcerias fortes com o governo estadual para viabilizar obras e projetos em seus municípios. Então, essa aproximação acaba sendo obrigatória para eles, porque eles têm uma cidade para tocar. Claro que no momento, do ponto de vista eleitoral, isso já fica gerando conjectura. Olha aí, está apoiando, vai votar no candidato. Bom, talvez sim, talvez não. Tem negociação política nesse sentido? Tem. O Vitor Valim está conversando, está sendo conversado, né, assim como o Gleidson Bezerra. Claro que sim, óbvio que sim. Né? Agora, isso é do jogo político? É do jogo político. Né? Claro que, agora, fica o tipo da coisa. Do ponto de vista pragmático também, muito vai depender do que é que o Wagner tem para oferecer. Para ele dizer assim, não, vou ficar com o Wagner aqui, vou apostar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Vai valer a pena, do ponto de vista político? Os caras vão fazer essa análise desapaixonada. No caso do Roberto Pessoa é diferente, porque o Roberto Pessoa se mantém como um político de oposição coerente há muito tempo. O Roberto Pessoa foi oposição ao Tasso aqui no Ceará, quando o Tasso tinha a hegemonia política, e o Roberto Pessoa se juntou na época ao PT, ao PCdoB e ao PSD como uma oposição sincera ao período da era Tasso. Né? Depois, ele foi oponente do governador Cid durante 8 anos. O Cid, com todo o poder político que teve, o Roberto Pessoa se manteve na oposição e conseguiu manter o poder político que ele tem. Né? Nós tivemos a transição política, o Lula saiu, a Dilma entrou, a Dilma foi cassada, acabou entrando no poder esse Bolsonaro, e o Roberto Pessoa continuou pragmaticamente e programaticamente sendo um sujeito talvez mais independente até que os outros prefeitos, porque ele mantém essa coerência de oponente há muito tempo, conseguindo manter também a sua base. A partir do município de Maracanaú, que é também uma das maiores arrecadações do estado. Eu acho que esse movimento desses prefeitos, no momento, não deve ser, digamos assim, levado a ferro e fogo, no sentido assim, está fechado comigo, fechou com este, fechou com aquele, que eles sabem o peso político que tem, sabem os passos que podem dar, estão observando o cenário, Fabiano. Bom, eu queria daqui a pouco, no retorno do intervalo, você falou no nome dele, mas eu queria explorar um pouquinho. Como é que você acha que o MDB encaixa ano que vem? Realmente, como é que fica aí o Eunício Oliveira? Como é que entra o MDB também nessa discussão? Aliado de Camilo, mas não se entende com o Ferreira Gomes. Então, como é que encaixa o MDB nesse quebra-cabeça? Daqui a pouco, depois do retorno do intervalo comercial. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Gratidão.
É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. Final de ano é na Sertão TV. Nosso telespectador terá uma televisão cheinha de grandes atrações, novos programas, novos cenários, novas vinhetas, novas parcerias e novos episódios que vão encher seu coração de muita alegria. Aguarde só mais um pouquinho. As novidades já começam no dia 31 de dezembro. 2022, a Sertão TV continuará sendo a televisão feita para você. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue tratando de política e sucessão estadual. A gente já analisou o PDT, PT, PSD, PSB e outras forças políticas do estado. Vamos chegar no MDB, Dionísio Oliveira? A gente falou um pouquinho dele no bloco passado, mas mais em relação aos erros cometidos na campanha passada. Vamos falar agora de futuro, se bem que a gente não pode prever, né, Claudeira? Mas a gente pode analisar o cenário atual. E dentro desse cenário, como é que, na sua opinião, o MDB se encaixa nesse jogo, já que é aliado de Camilo, mas não se entende com o Ferreira Gomes, que são aliados, tanto PT como PDT, pelo menos da ala camilista? O Dionísio Oliveira é um vaidoso, Fábio. Vaidoso, incorrigível, né? Todos os políticos são vaidosos, mas o Dionísio é mais vaidoso que os outros políticos. O Dionísio fez uma aposta política muito errada quando ele, primeiro, se antecipou querendo ser candidato a governador, quando não havia nem sinal do Cid, lá atrás, né, em 2014, que ele poderia ser o candidato. Ele forçou a situação e ouviu um não do Cid. Aí foi para a oposição. Disputou contra o Camilo e você lembra o que aconteceu, ele quase ganhou. A eleição foi para o segundo turno, foi dificílimo. O Dionísio, a partir daí, cresceu mais ainda na política, porque virou presidente do Congresso Nacional. O que fez o Dionísio com esse capital político? Jogou na lata do lixo e voltou para o grupo político de onde ele havia saído. Isso aí foi pessimamente recebido pelo eleitor, né? O Dionísio imaginou que poderia ser reeleito senador mais fácil se ele voltasse para o grupo político. Me lembro de uma declaração que o Cid Gomes deu à época. O Cid disse assim, olha, se eu fosse ele, eu ficava na oposição. O Cid tem declaração, tem filmado isso aí. O Cid dizendo, se eu fosse ele, teria ficado na oposição. O Dionísio volta e hoje ele está na seguinte situação: se ele quiser realmente um mandato,
Só tem um jeito para ele, deputado federal, né? Ele se elege, mas ele não quer, porque a vaidade dele é muito grande para ele topar, voltar no tempo, voltar às origens e recomeçar como deputado federal. Isso não interessa para ele. A partir daí, como ele vai se colocar nessa sucessão? Vai depender muito, como ele mesmo tem dito, da vontade do Camilo. Eu não duvido que o Eunício até saísse candidato, apostando numa falta de acordo político entre os Ferreira Gomes com o PT, né? E nesse sentido, se ele fizesse isso, seria uma candidatura para perder também. Mas, por outro lado, o Eunício Oliveira apostaria aí na eleição do Lula e numa posição política que fatalmente seria vantajosa para ele, porque a depender do serviço político que ele faça para o PT, ele pode ser aquinhoado futuramente com um bom cargo de ministro, né? Voltar a espalar dos ministérios com a força do PMDB. Isso daria ao Eunício, aí sim, uma boa retomada política. E o Eunício pensa nisso, ele avalia o cenário também nessa direção, as perspectivas dele. Então eu acho que ele vai alinhar muito o partido a partir da perspectiva do que o PT pretende fazer. Ele vai levar muito o partido, levando em conta, atrelado à posição política que o PT vier a tomar. No caso do Ferreira Gomes, com o Cid Gomes ele conversa, mas não há diálogo nenhum com o Cid, né, com o Ciro. Você vê que a situação dele com o Ciro é péssima, a situação de processos políticos, né, um vive processando o outro. Recentemente ele ganhou um apartamento do Ciro, né, o Ciro também ganhou uma ação contra ele, então não tem conversa. Se o Roberto Cláudio for o candidato do PDT, fica ruim para o PMDB, porque o Eunício já deu várias declarações expondo a mágoa que ele tem do Roberto Cláudio. Aí depois, se ele se aproximar do Roberto Cláudio em nome da sobrevivência política, fica muito feio para ele, né? Então é um partido hoje que depende muito, majoritariamente, da questão nacional, que passa mais pelo PT, ou seja, pelo futuro que o PT vai tomar em relação à eleição cearense, à eleição nacional, do que pela questão política ligada ao grupo político dos Ferreira Gomes, com quem ele praticamente não tem mais diálogo. Teran, vamos falar agora de cobrança de palanque. O presidente Jair Bolsonaro deve cobrar de quem palanque aqui no Ceará? Olha, isso é complexo, porque o Bolsonaro tem alguns aliados aqui de ocasião, né? Alguns aliados que são, digamos assim, pragmáticos. O pessoal do Centrão aqui do Ceará, que está pegando trator lá com o Bolsonaro, esses aí, Bolsonaro pode esquecer. Eles só iriam com o Bolsonaro se o Bolsonaro estivesse muito bem politicamente e estivesse extremamente competitivo. Agora, o Bolsonaro vai ter que cobrar apoio aqui de quem nem precisa ele cobrar. Porque, por exemplo, o André Fernandes é aliado dele de verdade, né? Mas não tem essa força política que imagina que tem. O delegado Cavalcante é uma figura folclórica, né, de apoio ao presidente Bolsonaro. Aí tem o casal, né, Silvana e Jaziel, que brigam nos bastidores para pegar o comando do PL aqui no Ceará, coisa que eu acho que dificilmente eles vão conseguir. Então, os sinais de cobrança do Bolsonaro de apoio aqui no Ceará convergem todos para a figura do capitão Wagner, né? Por quê? Porque o capitão vai ter que ter um candidato nacional aqui para dar um palanque e uma visibilidade à própria candidatura dele, capitão. Porque se ele for sozinho para a disputa, com pouca força, pegando um grupo político que é muito poderoso e não tendo o atrelamento, o alinhamento ao candidato a presidente, fica muito ruim para o Wagner. Só que o Wagner está com um baita problema aí, porque o tipo da coisa, o Wagner tem vergonha de declarar apoio explícito do presidente Bolsonaro, ele fica no vai, não vai. Tem horas que ele diz que a tendência é essa, talvez ele vai para o palanque do Bolsonaro, recua, porque ele sabe da impopularidade gigante do presidente Bolsonaro em solo cearense, né? E aí tem o fator Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro decolar mesmo, tem tudo para o Wagner, juntamente com esse partido União Brasil, está conversando com o Podemos, alinhar-se, caso o Wagner fique com o comando desse partido mesmo, se confirme que ele vai ficar com o comando aqui no Ceará, tem tudo para o Bolsonaro ter dificuldades em relação à formação de um palanque aqui, porque isso hoje depende, assim, basicamente, de uma liderança de peso da oposição. E liderança de peso da oposição aqui, apesar do André Fernandes, do Cavalcante e de outros aí que existem, do Heitor Freire, o nome de peso mesmo da oposição do Ceará,
e a quem o Bolsonaro vai cobrar uma fidelidade de apoio é ao deputado federal Capitão Wagner, queira ele ou não. Essa subida do Moro nas pesquisas, quer queira ou não, chama a atenção. Aqui no Ceará, você acha que quais são as figuras que mais podem paquerar numa formação de palanque com ele? Eu já ouvi aí deputado Heitor Ferrer. Você citou agora aí Capitão Wagner. Você acha que qual é o nome que mais se aproxima de assumir o palanque do Moro no Ceará, Teirão? Acho que essa é a pergunta. Eu acho que para essa pergunta eu continuo apostando na própria pessoa do Wagner. Porque se o Wagner... Vamos imaginar que o Sérgio Moro chegasse a 20% das intenções de voto. Meu amigo, vários conservadores, inclusive aqueles que, por interesse político, estão ali meio bolsonaristas, vão dizer, olha, o Bolsonaro não vai para canto nenhum. Vamos nos ancorar em quem vai. O que o Sérgio Moro está fazendo? Está tentando um acordo com o União Brasil, que é o partido que o Wagner quer. Quer comandar aqui no Ceará. É um partido que tem fundo partidário e visibilidade política, justamente porque 82 deputados federais, se ele for realmente homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E vai ser, né? Então, o Wagner quer comandar esse partido. Nas reuniões que estão sendo feitas entre o Podemos e o União Brasil, uma das ideias é Moro na cabeça da chapa, com Luiz Henrique Mandetta de vice. O Mandetta é do PFL, né, do DEM, né, que virou aí, vai estar virando para o PSL e União Brasil. Se essa chapa chegar, por exemplo, a 20%, vai ter vários políticos do Ceará, ali de centro-direita, que vão ter interesse de se somar a essa candidatura. O próprio Capitão Wagner, porque, veja bem, se o Moro subir isso tudo, de quem que ele vai tirar votos? Ele vai tirar votos do presidente Bolsonaro, né? Por que o Bolsonaro hoje está atacando pesadamente ao Sérgio Moro, ao Deltan Dallagnol? Porque ele sente que o candidato com mais potencial para esvaziar a candidatura dele no campo em que ele atua é justamente o Sérgio Moro. Então, os políticos locais aqui estão meio a cavaleiro, né? Assim, rapaz, se esse cara subir, vamos analisar friamente se vale a pena ou se não vale a pena compor uma chapa com ele, né? Teran, só para pontuar ainda essa situação, inclusive o Luciano Bivar deu a declaração de que a União fica com o Capitão Wagner aqui no Ceará, depois daquele almoço em Brasília, inclusive publicou até foto nas redes sociais sobre essa questão. O PL aqui no Ceará, que é o do presidente Jair Bolsonaro, você acha que há possibilidade, com essa recuada aí do Acilon, de haver também uma união com outras forças da oposição mesmo, aqui no estado, do PL? E eu completaria também a pergunta com o seguinte, eu queria até que você fosse um pouco incisivo. Qual é a sua opinião sincera em relação a essa pergunta que eu vou lhe fazer agora? Na sua opinião, você vê o presidente Jair Bolsonaro reeleito ano que vem? Olha, eu não vejo ele reeleito, né? A aposta que ele está fazendo agora, nesse momento, é de esse Auxílio Brasil aí, né? Só que a maneira como o governo tratou esse programa, está tratando, é tão eleitoreira, como um eleitor que o Bolsonaro sempre desprezou, que acho muito difícil que o Bolsonaro consiga, vamos dizer assim, se beneficiar desse programa. O programa de transferência de renda, ele destacou muito a figura do ex-presidente Lula. E o Lula vai disputar a eleição e o Lula vai puxar para ele isso aí. Até porque foi ele mesmo que ampliou, foi ele mesmo que deu o destaque que deu. Esse programa, o auge dele, ele mudou o paradigma das classes sociais no Brasil. Porque o pessoal da classe C subiu para a classe B, muita gente. O pessoal da classe D e E passou a ter um padrão de vida que foi reconhecidamente melhor, ficou melhor. Então o Lula tem muito mais cabedal político e credibilidade política para capitalizar um programa como esse, que o Bolsonaro não consegue disfarçar que a intenção dele é apenas tão somente eleitoreira. Inclusive pelas declarações que ele sempre deu contra os programas de transferência de renda. Então, assim, tirando isso, tem todo o conjunto da obra. O eleitor brasileiro, espero, inclusive,
você de peito aberto, espero que o eleitor brasileiro não cometa o erro de eleger o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que não merece estar no cargo que ocupa. É uma pessoa que foi um desastre, vai ficar na história como o pior de todos os presidentes brasileiros. Então, é uma pessoa que não tem condições de ser reeleito, porque ele vai isolar ainda mais o Brasil, ele vai atrasar ainda mais o país, vai sabotar ainda mais a agenda política mundial dentro do território brasileiro. Então, não faz o menor sentido manter uma pessoa com tão baixas condições no cargo de presidente da República. A partir daí, Fabiano, vamos dizer assim, tudo vai depender, claro, obviamente, que tudo vai depender da vontade do eleitor. O Bolsonaro também não está quieto. Ou seja, a partir desse União Brasil aí, desse Auxílio Brasil, ele vai tentar criar um ambiente político de se viabilizar e de melhorar a imagem dele a ponto de se colocar como uma alternativa para continuar no poder. Tá? Pessoalmente, penso eu que ele não chega lá, ele não tem habilidade política, tá? Dessa vez não tem facada, dessa vez ele vai ter que ir para debate. Tem todo o conjunto da obra macabra dele como presidente a ser exposto e colocado. As pesquisas hoje mostram o Bolsonaro como um político isolado, que voltou a ter somente os fanáticos como seus apoiadores, aqueles 20 e poucos % ali, ou seja, ele perdeu aquele eleitor que votou nele só para tirar o PT do poder. Então as perspectivas para ele eu não vejo como positivas. E, obviamente, a partir disso, o político cearense aqui, que está no PL desse, o Aslan Gonçalves desse, o Domingo Ciro e outros ali que estão naquele satélite político, eles vão medir friamente o cenário e para onde vão. Tem casos, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, esse União Brasil. União Brasil vai ficar com o Wagner, certo? Mas é o tipo da coisa. Quantas pessoas o partido vai perder se ficar com o Wagner? Quantas pessoas o partido vai perder se ficar com o Chiquinho Feitosa? Porque o martelo não está batido ainda. Embora o Luciano Bivar tenha dado aquela declaração, com foto, tudo mais, o martelo não está batido. E a política está muito profissionalizada. Ou seja, esse pessoal vai para o lado que eles sentirem que tem mais sombra para colocar a sua cadeira de balanço, meu caro Fabiano. Meu irmão, queria agradecer a sua participação mais uma vez. Não é a primeira vez que participa do Ceará em Pauta. Sempre que convidado, muito disposto a participar e analisar o cenário atual. E dessa forma, encerro o programa agradecendo mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, Cláudio. Também quero agradecer a vocês todos do Sistema Maior, me sinto integrante, integrado à família do Sistema Maior. É uma honra, um prazer trabalhar com vocês e continuar essa atividade a qual eu me entrego com muito denodo, com muita seriedade. As pessoas podem não concordar comigo, mas nunca vão me acusar de incoerência, Fabiano, porque eu sou uma pessoa que procuro manter uma linha de conduta que é, vamos dizer assim, balizadora, vamos dizer assim, da forma como eu atuo. Concordar não é obrigatório, nem poderia ser. E eu não comento para agradar, eu comento para encarecer. Então, nem sempre o comentário vai agradar a todo mundo, mas o objetivo, pode ter certeza, qualquer um dos nossos seguidores, espectadores e ouvintes, é o esclarecimento sincero à sociedade. Obrigado, Cláudio. A você de casa também que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.